Isso não é algo moderno. O que eu quero dizer assim, isso não é algo novo. Isso, de certa forma, sempre existiu. O Estado querer se intrometer na liberdade do indivíduo. Bom, tem alguns historiadores que dizem até que Roma caiu por causa disso. Com certeza. Roma caiu porque ela começou a pegar as moedinhas de prata dela lá, em vez de ter, eu não vou lembrar agora de cabeça É que quanto que eles tinham era, muita guerra e eles tinham que pagar aquele tinha que exército magnânimo, um pagar, negócio absurdo. E o denário lá, acho que em 400 anos antes de Cristo, ele tinha 90 ou 93, era do 22 quilates, eu acho, 91,6% de prata, e no final era 1%. é, tipo, é absurdo, assim, é 1%. algo absurdo. Era um negócio, tipo, já ficava todo Então não é algo alaranjado, moderno, e ele já né? nem era mais só de cobre, que eles foram trocando prata por cobre, mas chegou um momento que era tão nada assim, que até o cobre eles começaram a trocar por outros metais, acho que era níquel, não lembro o que que era, alumínio acho que não era, porque alumínio é difícil naquela época de fazer. Hoje é barato, mas não era tão fácil de fazer alumínio, né? Então, se eu não me engano, era níquel que eles usavam, faziam bronze, faziam uma bagunça. Então teve uma hiperinflação lá, porque eles pegavam todas as moedas, aí dizia lá, por exemplo, um denário. Aí era exatamente do mesmo tamanho, só que tinha um pouco menos de prata. E aí eles botavam tudo na economia. Pegavam 10, transformavam em 11 e pagavam as pessoas com os 11. Aí dava mais 10 anos, pegavam 11 e transformavam em 12. E assim E eles vai, foram fazendo quando vê tinha 1.000 denários para E aí cada. fica aquela pergunta. A questão da liberdade, ela não está tão somente resguardada a um momento de tempo, né, da história. Ela está atrelada a toda a história. Porque nós estamos falando aqui, isso não tem a ver só por causa do Fed. Claro, o Fed tem vários mecanismos de fazer isso, mas não tem a ver só com o Fed, com o Banco Central do Brasil e com o Banco Central Europeu. Isso é a ver com a própria instituição de Estado, né? E dizem até alguns historiadores que eu estava falando antes que toda grande queda de um grande império é precedida por uma grande inflação. Então, foi Roma, foi assim, e outros exemplos nós temos na história também, né? Até a própria Alemanha ali pós Primeira Guerra, que eles se ferraram, né? Enfim, com todos os tratados que tiveram no final da guerra. E, se eu não me engano, em 1922 eles tiveram uma inflação forte. Aí em 23 deu uma aliviada. E aí em 24 foi um negócio que simplesmente foi a infinito, né? Tipo, no caso a moeda deles foi a zero e qualquer outra coisa foi a infinito. Se eu não me engano, nessa época Era com... o marco o nome da Era o moeda, né? marco. E aí, se eu não me engano, com 3 onças de ouro dava pra comprar uma casa. Porque cada onça de ouro era tipo, sei lá, um quadrilhão, sei, 20 zeros. É Tipo, o ouro absurdo. foi infinito. Você pegar um gráfico é muito engraçado, porque ele dá uma subida em 22, aí fica meio de lado e simplesmente vai em linha reta, assim, pra cima. Então, o Estado já fez várias vezes. E vai Todas as continuar vezes fazendo. eles já fizeram. E inclusive o dólar. Né? Tem muita gente que olha, tipo, em relação ao real e parece, nossa, o dólar é uma maravilha, tá sempre sobe, agora tá R$ 6. Só que se a gente for olhar em relação ao ouro, na verdade o dólar foi totalmente destruído. Desde que terminou o lastro final em ouro, ali em 1971, o 35 dólares compravam uma onça de ouro. Hoje tá 2.950. Então aí já tá quase 100 vezes mais o ouro. Só que o ouro, a mesma moeda que tinha lá em 1933, a mesma moeda que tinha em 1971, ela continua sendo exatamente a mesma moeda. Então não foi o ouro que subiu, o dólar que caiu. Sim. Caiu 99% em relação ao ouro. Porque o ouro continua sempre sendo a mesma coisa. Então, se a gente for até calcular as coisas em relação ao ouro, a gente tem uma noção muito melhor do que é a inflação real. Até dos próprios ativos, né? Se a gente for olhar, o Ibovespa subiu, mas pô, precifica em ouro para ver como é que fica esse Nossa. gráfico. Não fica muito bom. E o real, então, nem se fala, né? E acho que cabe a gente talvez entrar num ponto sobre inflação, né? Porque ao mesmo tempo que é um assunto que ele está intrínseco ao que a gente está falando, mas se explicar mesmo o que, que seria inflação, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu posso falar. Inflação tem várias definições de inflação, né? Mas eu imagino que nós Definição três aqui. libertária. Áustria. Isso que eu ia falar. Eu imagino que nós três concordamos aqui que a definição da economia austríaca é a que mais adequada, né? Que a inflação seria basicamente a desvalorização da moeda porque eu aumentei a oferta dela no mercado, né? Ou seja, se eu imprimir mais moeda, ela vai valer menos e aí os outros bens que estão no mercado vão custar mais.
Então seria a inflação, o Mises até acho que fala sobre a inflação de preços, ela é causada pela inflação monetária, né? Então, quando aumenta a base monetária, quando eu aumento o dinheiro circulando, eu aumento a inflação e aumentam os preços, né? Então, essa eu acho que é uma boa definição aí para inflação, né? É, Porque se for levar o próprio nome inflação, eu nunca vi um preço inflar. Vocês já foram no mercado e falaram, pô, mas esse ovo aqui inflou o preço. Não, subiu o preço. O preço sobe, o preço desce. O que infla é a base monetária. Ela infla e ela desinfla. Tu tem uma bolha ali, ela vai encher, vai diminuir, então ela tá inflando e desinflando. No caso, sempre inflando, nunca desinfla. sempre infla. Tá sempre inflando. Mas o preço, ele não infla, o preço, ele sobe. E acho que até tem um vídeo do Roberto Campos, não o Neto, né? O Roberto Campos. O avô. Exatamente. Falando que a mudança do termo, em que não se fala mais inflação, a inflação monetária, foi para proteger o governo. Porque se a culpa da inflação é da inflação do dinheiro, quem que cria o dinheiro? É o governo e o Banco Central. Então, se tem inflação, eu estou pagando caro no mercado, a culpa é do Banco Central. Mas se a gente diz que a inflação é aumento de preços, pô, a culpa é do mercado. Esse mercado está aumentando os preços, que são sem vergonha, estão querendo tirar meu dinheiro. Então aí o governo fica, não, é só ir lá no mercado, se tiver caro, é só não comprar. É, Se tiver um imposto muito grande, um boleto muito alto, é só não pagar também. você pega o Aí exemplo, diminui o boleto. pega o exemplo do Jais, ele tá comentando logo no início sobre os anos 80, né? A hiperinflação. Você pega hoje, a meta do Banco Central, se não me falha a memória, é de 3,5 ao ano. Sendo que tem uma banda para 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Só que assim, é literalmente o governo falando que todos os anos ele quer desvalorizar o seu patrimônio, o seu salário, Te tudo que você roubar. tem, em no mínimo 3,5 por ano. Se você acha isso pouco, coloca isso agora em escala, em 10, 20, 30 anos. Porque o real, como a gente está falando, foi a nossa melhor moeda até agora. Ela tem cerca de 24, 25 anos, se eu não Não, estou me enganado. réis. O réis foi melhor. É. A nossa foi a segunda melhor moeda, então. E assim, ela já desvalorizou mais de 80% desde que ela foi criada. Isso. Então, Em relação ao dólar. em relação ao dólar. E o dólar desvalorizou também. Sim, ou seja, desvalorizou em dobro, né? É. E talvez o que faça as pessoas entenderem essa questão da inflação é entender que o dinheiro, ele nada mais ele sofre as mesmas consequências do que qualquer objeto, essa xícara, esse celular, esse microfone, da lei da oferta e demanda. É isso. O Sim. dinheiro, ele é um objeto. Não Ele é o passa produto disso. mais vendável, né? É o produto Justamente. com mais liquidez e mais aceitação. É. Então, se a gente criar um monte dele, vai baixar o preço. Assim como se a gente fizer, como que nem ele comentou, se, pô, eu chuto um lixo, cai 20 xícaras. Pô, ninguém vai pagar nada, xícara não vale nada, porque Sim. qualquer lugar que eu vou tem xícara lá pra mim. Então, acontece a mesma coisa com o dinheiro, assim como aconteceu na Venezuela, na Argentina. É. Pega um tolete desse tamanho de moeda de papel ali, não vale nada, né? O dólar do Zimbábue lá, que tinha a nota de 100 Aí trilhões dá pra entrar de até no dólares. papo assim, por que que o governo faz isso? Por que que ele desvaloriza nosso dinheiro? Não somente o brasileiro, mas eu tô falando do governo, Estado, né, como É. qualquer outra sociedade. Eu acho que tem dois pontos. Um ponto que não é exatamente o objetivo dele, mas é uma questão muito perniciosa da inflação, que ele chama de efeito Cantillon, né? Que é quando... Porque a inflação, quando o governo emite moeda, ele não vai automaticamente já aumentar os preços no mercado, né? Até que a informação de que existe mais moeda em circulação comece a ser difundida no mercado, os preços eles vão se ajustando a essa nova oferta monetária, né? Então, quem está mais perto do emissor, quem está mais próximo Do rei. do rei ali, do Quem D0, vocês acham dia que zero, são? vai conseguir comprar as coisas com o dinheiro que ele acabou de imprimir, né? Então, você tem lá um carro, por exemplo, custa, sei lá, 90 mil reais. Eu acabei de imprimir 90 mil reais aqui e paguei, gastei, sei lá, quantos reais para emitir o papel, né? Só que aí esses 90 mil reais novos que entraram em circulação, ele vai fazer com que os próximos carros custem 95, 100 mil reais. Só que eu já comprei a 90, o próximo que for comprar vai ter que pagar 100 mil, né? Exato, Então, e aí a pessoa que vendeu o carro vai receber esse dinheiro. Digamos que eles, não, vamos fazer um projeto aqui para comprar carro. Aí eles vão dar para
10 mil pessoas, não, vocês só podem comprar esse um carro aqui. Pô, o preço daquele carro vai subir, o cara que vende aquele carro provavelmente também é amigo do governo, aí ele vai vender um monte de carro, ele tá rico. E aí esse aí começa a gastar o dinheiro nos outros lugares. E aí vai fazendo esse efeito em que ele vai gastar esse dinheiro, aí o próximo vai pegar, e quem tava lá no início que conseguiu um monte de carro com aquele Esse se dinheiro deu bem. é o que se deu muito bem. O segundo que pegou, que foi quem vendeu o carro, também se deu muito bem. Mas daí cada vez que passa pro próximo, pro próximo, pro próximo, esse dinheiro vai se espalhando, o preço das coisas começa a subir e lá no pobre não chega nada, né? Porque o pobre, ele tá trabalhando por um salário, ele não vai ganhar mais salário, talvez ao longo do tempo até talvez ganhe um pouco, mas ele vai ganhar se ele conseguir bater a inflação, ficar no 0 a 0 com a inflação, já é uma grande vitória, né? Isso com a inflação oficial. Sim, Se for pegar a inflação real, já que tem complica. muita diferença. A população, a grande população, ela não consegue entender isso. A diferença entre, o IPCA fechou em 4,80, 4,90, 5% ao ano. Vocês acham mesmo que o que vocês sofreram no ano passado, ele tá em 4,80, 4,90?